Muito boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe as vossas vidas, que Deus nos dê um tempo agradável de culto. Eu dou então as boas-vindas a todos que estão agora a nos acompanhar e a todos que também depois estarão a assistir a esse nosso culto, que está a ser agora transmitido desde Torres Vedras, para que o Senhor possa então falar conosco, não é? Através de tudo que vamos fazer aqui nessa tarde. Que Deus abençoe então esse nosso culto. Vamos orar. Bondoso Deus, te damos graças, Pai Santo, porque cremos que o Senhor está a receber esse culto que estamos a prestar ao Senhor, Pai. Cada um, ó Deus, na sua casa, nesse momento de pandemia, mas juntos, unidos no mesmo Espírito, nos encontramos diante do Senhor em culto, Pai. Que Tu possas receber a nossa adoração, que Tu possas falar aos nossos corações, que Teu Espírito possa nos ajudar, nos fazer crescer um pouco mais nessa tarde de domingo, Senhor. Te louvo, Deus amado, por todos que estão a nos acompanhar nesse momento, que Tu possas abençoar particularmente a vida de cada um dos nossos irmãos aqui de Torres Vedras, mas também de todos aqueles que estarão a nos acompanhar, ó Deus, a assistir esse culto, mesmo depois desse nosso horário, Pai. Pedimos que Tu completes a Tua obra nas nossas vidas a cada dia, Senhor, e que Tu uses a Tua palavra para nos ensinar, para nos exortar, para nos ajudar a corrigir algumas coisas necessárias diante, ó Deus, da Tua vontade, diante dos Teus propósitos para conosco, Pai Santo. Te louvamos, enfim, por todas as bênçãos que tens nos concedido. E oramos assim, agradecidos, então, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. É bom tê-lo conosco nessa tarde de domingo. É bom podermos juntos, então, buscarmos ao Senhor e recebermos dele as bênçãos que nós precisamos, especialmente aquela que vem do ensino da palavra ou do aprendizado da palavra do Senhor, que é tão importante para a nossa vida como discípulos de Cristo. Que Deus possa então nos abençoar nesse tempo. E nós vamos louvar agora o nosso Deus com alguns cânticos. Vamos então estar agora também em atitude de adoração, através do que vamos cantar. Que Deus nos abençoe então também nesse momento. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Hoje um dia Tua morte trouxe a vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe a vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só
majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, o seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, graças e alegria, nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, bênçãos e alegria, nos convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, bênçãos e alegria, nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer numa manhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, irei à glória do meu Jesus, vivo está. Porque Ele vive, posso crer numa manhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Amém. Graças a Deus pelos louvores que já pudemos
elevar ao nosso bom Deus, não é verdade? Na sequência, então, do nosso culto, nós vamos agora ter a meditação na Palavra de Deus. A mensagem bíblica de hoje está baseada em João, capítulo 14, verso 27, que é o texto que eu passo a ler agora, então. João 14, 27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. É o texto, então, de Jesus aos seus discípulos, e no momento crítico ali, já no final do seu ministério terreno, no final do seu tempo com eles, não é? Antes da sua ressurreição. No capítulo 14, Jesus, então, se despede dos discípulos. E, curiosamente, uma forma de saudar ou se despedir entre os judeus era a invocação da paz, não é? Da Shalom. E eles faziam isso. E Jesus usa essa expressão agora também, deixo-vos a paz, na sua despedida. Desde o capítulo 13, ele já está a preparar os seus discípulos para isso. No capítulo 14, agora, essa parte do texto que lemos, ele fala da sua paz, mas ele também fala do Espírito Santo. No capítulo 14, no capítulo 16, ele volta a falar sobre o Consolador. No capítulo 17, ele faz, então, a sua oração sacerdotal pelos seus discípulos. E no capítulo 18, ele é, então, preso, não é? E aí começa, então, todo aquele processo de julgamento, falso, sabemos assim, e a consequente crucificação, mas a gloriosa ressurreição e a reaparição, então, para os discípulos. Mas é importante pensarmos nessa questão que Jesus trata aqui, a questão da paz. Os discípulos estavam prestes a passar de um momento seguro com o Mestre para um tempo de tribulação, após a morte de Jesus Cristo. E Jesus os prepara para esse tempo. Interessante que a sensação de paz, né, ou estabilidade, ela dura para nós, seres humanos, enquanto tudo está bem. E vejam, Jesus estabelece aqui uma diferença entre a paz que ele dá e a paz que o mundo dá, ou que o sistema de vida sem Deus oferece. Mundo, no Novo Testamento, tem essa conotação. Não é o cosmos, o lugar onde vivemos, mas diz ou fala a respeito de um sistema de vida que exclui Deus. Portanto, não tem ligação ou não tem relacionamento com Deus. E para muitas pessoas, a paz, entre aspas, não é? Ela dura enquanto há certa estabilidade ou quanto há a possibilidade de controlar as situações. Quando isso não acontece, a paz simplesmente evapora-se, se desvanece. Mas a paz de Jesus permanece. Por isso que ele estabelece aqui essa diferença. E é precisamente isso que nós vamos ver nessa nossa meditação, nesse texto da Palavra de Deus. Não é? É importante dizer que a paz que exclui Deus, ou a suposta paz que exclui a Deus, ela é muito mais baseada no que o ser humano pode fazer, pode conquistar e pode acumular. Essa suposta paz, então, depende da pessoa. Mas, como falei, os discípulos estavam ali no momento em que tudo que estava tão bem iria deixar de estar. Aquele tempo tão maravilhoso com o mestre de grandes ensinamentos, mesmo da presença física de Jesus, iria acabar. Eles iriam passar agora a viver um novo momento. E é por isso que Jesus está a prepará-los. É por isso que Jesus fala da sua paz, que é diferente da paz baseada nas coisas palpáveis. Então, as pessoas que não têm uma vida com Deus, uma experiência de relacionamento com Deus, elas precisam sustentar a sua paz ou na sua própria capacidade
de desenvolver uma paz e de manter uma paz. Mas a paz que Jesus Cristo nos oferece, ela é diferente, porque ela não depende de nós, ela depende dele. A paz que Jesus nos dá é uma conquista que ele fez por nós e para nós. É uma paz duradoura. E é tão importante nós vivermos em paz. Nós estamos a viver um momento, eu já sei que isso é um lugar comum, não é? Mas vou repetir, estamos a viver um momento em que a segurança foi abalada. Nós não sabemos muito bem para onde vai essa pandemia. Cremos e pedimos a Deus que isso logo passa, mas nós não temos a certeza. Então, se a paz ou a sensação de paz está baseada na segurança daquilo que se vê, daquilo que se controla, nesse momento a paz, para muitas pessoas, simplesmente acabou, ou foi embora. Mas para nós que temos a Jesus Cristo, ela permanece. Porque, como disse, ela vem dele. Ela não depende da nossa capacidade de estarmos bem, mas ela vem do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele estabelece essa diferença. Ele faz aqui essa comparação, não é? E diz que a paz que ele dava não era igual à paz do mundo ou do sistema de vida que exclui a Deus. Ainda que fale nele ou fale dele, mas não busca ou não tem um relacionamento com ele através de Jesus Cristo. E nós quero considerar convosco agora então algumas verdades acerca dessas palavras de Jesus Cristo que vão nos ajudar a perceber um pouco mais esse texto, não é? As verdades sobre a paz que Jesus oferece. Então, primeiramente, ele nos oferece paz, ou seja, uma harmonia com Deus e com os homens e a tranquilidade que nasce da retidão espiritual. Retidão alcançada de que maneira? Vamos lá então, em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós vemos assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, aqui é a fonte da paz que Jesus Cristo nos dá. A nossa justificação pela fé em Jesus Cristo nos dá paz com Deus, ou nos coloca em harmonia com Deus. Quando nós encontramos essa paz em Jesus Cristo, já não temos um coração dividido, já não temos uma mente dividida, mas temos uma mente agora entregue ao Senhor Jesus. Temos agora então a comunhão com Deus mediante a justificação que aconteceu através do sacrifício de Cristo na cruz. A paz que nós temos então é baseada nessa harmonia com Deus, não é? No facto de que nós fomos recebidos por Deus e nossa alma então foi acalmada pelo Espírito Santo, pois agora nós pertencemos ao Senhor, nos tornamos filhos de Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Não há mais a separação. E o que causa a falta de paz no coração do homem é precisamente essa separação que existe entre o homem e Deus. Mas Jesus, com o seu sacrifício, ele cura isso, não é? Através da justificação que ele oferece mediante o seu sacrifício, que pagou a conta dos nossos pecados diante de Deus. Nós, então, quando cremos em Jesus Cristo, somos justificados. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos justificados diante de Deus por Ele e recebemos a paz com Deus. E uma vez que temos a paz com Deus, desfrutamos também da paz de Deus no nosso coração, na nossa vida, não é? Que é a paz, essa paz que Jesus disse que dá, que é extremamente superior a qualquer outro tipo de paz ou de suposta paz que possa aparecer, que possa ser oferecida, não é? Então, essa paz
vem da harmonia com Deus, que nos é dado através do sacrifício de Cristo na cruz. Essa paz também se baseia no bem-estar da alma, sendo um produto da regeneração do nosso ser diante de Jesus Cristo. Eu acho interessante no diálogo que Jesus Cristo teve lá em Lucas 7,50, né? Quando ele se dirige àquela mulher pecadora que banhou os seus pés, e ele olha para ela e numa conversa rápida diz para a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. A paz aqui sendo um produto da regeneração, porque a fé que ela depositou em Jesus Cristo, o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo na sua vida, lhe deu a regeneração. E depois então dessa regeneração, depois da sua salvação então por Jesus Cristo, Jesus mesmo disse para ela: agora vai em paz. Houve uma regeneração. E o produto disso é, sem dúvida alguma, a paz no coração, paz que nós temos em Jesus Cristo. Ele não diz para aquela mulher, vá feliz ou vá de outra maneira, mas ele diz: vai em paz, vá em paz. Porque a paz agora faz parte do seu ser. Então é a paz como produto desse momento de regeneração que aconteceu na vida daquela mulher, trazendo então assim o bem-estar para a sua alma. O próprio Jesus Cristo, ele é a nossa paz. Ele não só dá a sua paz, como ele próprio é a nossa paz. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 2, verso 14, Paulo vai dizer assim: pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Paulo está aqui a falar para uma igreja da cidade de Éfeso, que era composta por pessoas vindas do judaísmo, que eram judeus convertidos, mas também gentios convertidos. Esses povos, fora do contexto da salvação em Jesus Cristo, fora do contexto da igreja de Jesus Cristo, eram arqui-inimigos. Entretanto, aqui agora o apóstolo Paulo fala que ele é a nossa paz. Ele concede, então, pela sua presença em nós, que vivamos em paz, que sejamos reconciliados uns com os outros. E isso é essencial para os nossos relacionamentos. Há, infelizmente, muitas pessoas que vivem aí em pé de guerra nos seus lares. Os seus relacionamentos são tumultuosos, são beligerantes, porque não tem a presença de Jesus Cristo na vida deles. O Senhor Jesus, quando entra nas nossas vidas, ele traz a paz. Eu estava a ouvir um testemunho de um cantor de música evangélica, e ele fala de um momento muito especial na sua vida. Ele tinha 12 anos na altura, e havia na sua rua um outro rapaz um pouco mais velho do que ele, e os dois eram inimigos. E o mais velho sempre batia nele, sempre fazia alguma espécie de bullying contra ele. E no entanto, esse rapaz mais velho tem um encontro transformador com Jesus Cristo. Jesus, como temos visto aqui na nossa mensagem, coloca paz no coração e na vida e na mente daquele rapaz mais velho. E uma das primeiras atitudes dele foi ir na casa desse cantor, quando tinha 12 anos, para conversar com ele, para mostrar a sua regeneração e para também levá-lo ao conhecimento de Jesus Cristo. E ele conta então que foi nessa altura que ele também teve a sua conversão e conheceu a Jesus Cristo e foi transformado por Jesus Cristo. Vejam que interessante, não é? Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele estabelece a sua paz. E a paz também passa, ou deve ser, né, deve passar a ser a forma
de vida, porque Ele é a nossa paz. E se nosso coração está em paz e está cheio de paz, essa paz deve também transbordar para outras pessoas, para as pessoas do nosso relacionamento. Essa paz também, vamos ver um pouco mais à frente na palavra de Deus, é fruto do Espírito. Então, lá em Gálatas 5:22, Paulo começa a falar sobre o fruto do Espírito. Ele fala que o fruto do Espírito é alegria, amor e paz. Paz que é produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus. Essa paz de Jesus, ela é trazida até nós, ela é desenvolvida em nós, ela é mantida em nós, ela é fortalecida em nós pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Veja também que interessante que Paulo fala em Romanos 10:15 sobre o Evangelho da paz. Mas também em Efésios 6, quando Paulo descreve a armadura de Deus, ele fala que temos que ter os pés calçados para a pregação, para o anúncio do Evangelho da paz. A mensagem do Evangelho, que é a mensagem de Jesus Cristo, é uma mensagem de paz. O Evangelho, então, anuncia a paz, porque anuncia o grande Senhor da paz, que é Jesus Cristo, é o príncipe da paz. Lembram-se da descrição que Isaías faz do Messias, não é? Que ele seria o príncipe da paz. Agora, aqueles que receberam essa mensagem, esse evangelho, não é? Eles então precisam ser promotores dessa paz. Nós somos os embaixadores de Cristo. Portanto, precisamos promover essa sua paz para outras pessoas. A paz que nós recebemos de Jesus, ela deve ser também partilhada com outros, não é? Porque aqueles que não têm Cristo têm, portanto, falta de conhecimento e falta de experiência com essa paz. Talvez eles tenham buscado, tenham até encontrado alguma paz, aquela paz que Jesus fala que o mundo sem Deus oferece, que pode durar algum tempo. Não é tão profunda, não é tão impressionante, mas pode existir e pode durar algum tempo, enquanto a base para essa suposta paz existir. Mas ela não vai ser eterna, não vai ser para sempre. Então, num dado momento, ela vai desaparecer. E é tão importante que as pessoas conheçam o verdadeiro Senhor da paz, que é Jesus Cristo. E é uma paz também, como vemos na palavra, que ultrapassa o nosso entendimento. Vejamos lá então em Filipenses 4:7, que diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui no nosso canal temos aqui uma mensagem sobre esse texto, não é? Texto que fala sobre a oração. Quando nós nos sentimos ansiosos, precisamos buscar a Deus em oração, através da oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a paz da qual Jesus falou aqui aos seus discípulos. Minha paz vos dou, uma paz superior, uma paz que muitas vezes não é percebida, não é compreendida pelas pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, nem por nós mesmos, até porque Paulo está aqui a escrever para crentes, né? Essa paz que ultrapassa o nosso entendimento. Porque muitas vezes vivemos situações em que realmente não há o menor motivo para se estar em paz. Entretanto, o Senhor, que habita em nós, nos dá a sua paz.
ou nos faz experimentar mais profundamente a paz que já está em nós, porque se Cristo habita em nós, Ele é o Senhor da nossa paz. Entretanto, às vezes vivemos experiências, vivemos situações que podem tirar um pouco a nossa percepção dessa paz que está em nós. Então, o texto fala que essa paz ultrapassa o nosso entendimento e age diretamente na nossa alma, não é? É a paz espiritual, então, como um consolo e uma força presentes em nós, né? E essa é a mensagem principal desse texto que Jesus fala aqui aos seus discípulos, naquele momento mais difícil para eles. Eles não estavam a perceber muito bem o que se passava, não é? Um texto paralelo de Mateus, quando Jesus fala que precisava ir a Jerusalém e morrer, Pedro então o chama de lado e diz: não, Jesus, que história é essa? Não se preocupe com isso, não diga isso não vai acontecer. E Jesus o repreende severamente, não é? Então eles não estavam muito cientes do que se passava. E essa mensagem de Jesus, então, foi para trazer a eles esse conforto, esse consolo, para dar força para eles, para o que ainda viriam a enfrentar. E um pouco mais à frente, lá no capítulo 16, verso 33, Jesus diz: eu vos tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus supriu os discípulos com instruções, com mensagens que lhes daria paz. Aliás, Ele mesmo era paz para eles, não é? Mas ainda assim supriu-os de mensagens de paz. E Jesus fala um pouquinho antes no nosso texto que o Espírito os lembraria de tudo que ele tinha ensinado, para que as coisas ficassem sempre muito bem claras nas suas mentes. E é esse consolo e essa força, então, que nós podemos ter, dada pelo Espírito Santo, nos momentos de enfrentamentos das dificuldades. Ele diz aqui, eu repito, né? No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. E eu vos tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. O Espírito, então, usa a palavra para nos dar a sua paz, né? E Jesus termina esse verso que nós estamos a usar aqui na nossa meditação com essa frase: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele começou o capítulo com essa expressão também, sentindo que os discípulos estavam ali num momento de instabilidade. Então ele diz isso. E aqui de novo ele fala a mesma coisa. Depois de falar da sua paz, ele volta a dizer: não se turbe o vosso coração. Então, juntamente com essa declaração do dom da paz, Jesus repete essas palavras para que eles pudessem confiar firmemente no Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, essa palavra também é para nós. É para nós nos momentos que nós vivemos. A paz do Senhor está à nossa disposição. O Senhor da paz é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Ele está conosco. Portanto, a sua paz também está em nós. Eu entendo que em alguns momentos das nossas vidas o nosso inimigo vai tentar roubar a nossa paz. Mas nós podemos recorrer ao Senhor em oração e súplica com ação de graças, não é? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Temos que nos lembrar sempre que a paz que Jesus nos oferece é uma paz superior, que independe das circunstâncias, que vai além daquilo que estamos a observar ao nosso redor. Podemos passar pelo vale da sombra da morte em paz.
Não é isso que Davi fala no Salmo 23? Que o Senhor estaria com ele, o pastor estaria com ele, mesmo no vale da sombra da morte. Nós não devemos achar que sentiremos paz só no cume dos montes, ao observarmos aquelas paisagens maravilhosas. Mas também teremos a mesma paz quando passarmos pelos vales das nossas vidas. É isso que Jesus está aqui a dizer para os seus discípulos. Né? É como se ele dissesse, coisas muito ruins estão aí à frente, mas eu deixo com vocês a minha paz. A minha paz que transcende qualquer circunstância, vai além de qualquer circunstância. E eu quero terminar essa nossa meditação com o texto de Lucas 19, 41, quando Jesus se aproxima de Jerusalém, já um pouquinho antes da sua entrada triunfal, e ele diz assim, e quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela, e disse, se tu conhecesses ao menos nesse dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Eu leio esse verso e penso em tantas pessoas que vivem atribuladas nesse nosso mundo, e às vezes muito próximas de nós. E Jesus, como se ele estivesse a falar essas palavras que disse aqui para a cidade de Jerusalém, para essas pessoas. E nós podemos pensar assim, se essas pessoas conhecessem ao menos a Jesus Cristo, aquele que pode trazer a paz, aquele que pode dar a alegria. Mas para muitos isso está encoberto. Apesar de que às vezes nós podemos ajudar essas pessoas a verem isso, não é? Orando por elas, partilhando o Evangelho com elas, mostrando que é possível viver em paz com Deus, e é possível desfrutar da paz de Deus em nós. Meu querido, que o Senhor possa abençoar imensamente a sua vida, que se por acaso você estiver a passar por algum momento de tribulação, de angústia, de falta de paz, que essas palavras de Jesus ressoem agora nos seus ouvidos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como é importante nós vivermos em paz. Como é importante nós encontrarmos a paz verdadeira que há em Jesus Cristo. Como é importante nós experimentarmos isso no nosso dia a dia. Como é importante nós sabermos que, se por acaso ela falhar por algum motivo, não será por culpa de Jesus, é lógico que não, mas talvez por causa de uma percepção errada minha sobre a situação que eu estou a viver. Entretanto, eu posso sempre orar, eu posso sempre clamar ao Senhor para que isso seja restabelecido na minha mente. Ela está no meu coração, às vezes falta na minha mente, mas eu posso pedir a Deus então que me ajude a vencer essa situação e que ela seja restabelecida, não é? Porque essa paz que Jesus oferece é uma paz superior, é uma paz duradoura e é uma paz eterna. Paz que me acompanhará para sempre, pois é isso que ele disse, não é? Ele nos fala dessa realidade também, tanto no início do capítulo 14, quanto um pouco mais à frente do texto que nós lemos, dessa verdade, dessa realidade, que estaremos com ele eternamente. Por isso, essa paz que podemos viver aqui, enquanto estamos aqui nesse mundo, é uma antecipação dessa paz futura que teremos eternamente com o Senhor. Mas olhando para aqui e para agora, viva a paz que Jesus Cristo pode te dar, através do seu compromisso com Ele, através da sua vida com Ele. Que o Senhor possa abençoar muito a sua vida, é a oração, é o desejo do nosso coração, e que a sua vida seja uma vida de paz. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por esse momento em que podemos refletir na Tua Palavra sobre a paz que Jesus nos dá. Sei, Senhor, que essa palavra foi muito repetida nessa mensagem, mas é para que nós possamos realmente desfrutar disso. Em momentos como os que estamos a viver, nós precisamos de paz.
e essa paz vem do Senhor Jesus. Que possa ser assim na vida de todos nós, mas que aqueles que ainda não encontraram essa paz possam também encontrar o mais rapidamente possível. É a oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu querido, e que Deus possa abençoar a sua semana, e que, se aprover ao Senhor, possamos estar juntos mais uma vez no próximo domingo, às 18 horas, nessa nossa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.